Linguística do cotidiano. Fala, linguística. Preguiça. Oi, gente, meu nome é Luísa Godoy e este é o 6º vídeo da série Linguagem e Comunicação. Hoje nós vamos falar do terceiro e último tipo de signos proposto por Charles Sanders Peirce, o nosso amigo Peirce. Vimos que ele propôs 3 tipos de relações entre forma e significado. Nós falamos no vídeo 4, com mais profundidade, então, da relação entre forma e significado que se dá por meio da iconicidade, ou seja, da semelhança que essa forma nutre com aquilo que ela representa. E no vídeo 5, a gente falou do segundo tipo, um pouco mais sobre o segundo tipo, que é a convencionalidade, ou seja, quando a forma se relaciona ao seu significado por meio de uma convenção que é estabelecida no seio de uma comunidade ou mesmo entre 2 pessoas. Neste vídeo nós vamos falar do terceiro e último tipo de relação entre forma e significado, conforme proposto por Peirce. O Peirce, ele chama este primeiro tipo, que é o do signo icônico, de ícone, um tipo de signo para ele, ícone. O segundo tipo de relação entre forma e significado, que é esse tipo convencional, como nós vimos, como as palavras, ele chama de símbolo. E o terceiro tipo, que vamos ver hoje, ele chama de índice. O que é o índice? Um exemplo, a fumaça que sai de um fósforo quando a gente apaga ele. Existe até um ditado que diz, onde há fumaça, há fogo. Então, esse é um tipo de relação entre forma e significado que é muito simples, muito natural, a gente poderia até dizer, de se fazer. Então, quando a gente vê fumaça, a gente sabe que houve fogo. A fumaça não é o fogo, ela nos faz lembrar do fogo, portanto, ela é um signo do fogo, usando aquela definição ampla de signo como a gente tem usado, mas a fumaça e o fogo têm uma relação bem diferente da relação entre uma fotografia e a pessoa fotografada, ou da palavra como cachorro e o animal cachorro. Então, a fumaça e o fogo têm uma relação de causalidade, quer dizer, o fogo causa a fumaça. A gente traz essa capacidade de relacionar a fumaça ao fogo do nosso instinto, tanto que esse tipo de signo, ele é interpretável inclusive pelos animais, por outros animais, além dos seres humanos, enquanto que o ícone e o símbolo não. Então o signo icônico, ele pode ser interpretado por um cachorro. Se ele ver, por exemplo, uma estátua muito semelhante, como aqueles bonecos de cera, muito semelhante ao seu dono, por exemplo, ele pode achar que ele está diante do seu dono ou do seu cuidador. Então, como a relação entre a fumaça e o fogo, ela é naturalmente interpretada por nós e por outros animais, inclusive, esse signo ele é chamado de natural em alguns casos. Em outros casos, alguns autores nem consideram que esses fenômenos são fenômenos semióticos, são fenômenos de signo, que fumaça, por exemplo, não seria um signo de fogo. Seria um outro tipo de fenômeno que ocorre e não um fenômeno semiótico, semiológico. Um outro exemplo que tem ocorrido bastante nesses vídeos desse tipo de signo, o signo indicial ou índice, é o latido de cachorro. O latido de cachorro não é o cachorro, mas ao ouvi-lo a gente pensa em cachorro. Então a gente sabe que se há um latido de cachorro, com certeza há um cachorro. O signo indicial, ele também estabelece esse tipo de relação sine qua non, ou seja, só pode haver um latido de cachorro se tiver havido um cachorro que latiu. Só pode haver uma fumaça se tiver havido fogo anteriormente. Então, outros exemplos de signos indiciais são pegadas de animais na terra, na areia. Bom, assim como a convencionalidade e a iconicidade são diferentes, mas não são excludentes, como a gente viu no último vídeo, também a indicialidade não exclui as outras características. Então, por exemplo, um signo pode ser ao mesmo tempo um índice e um ícone. Um exemplo disso é a sombra que o nosso corpo projeta quando bate uma luz nele. Então, a sombra de um corpo, ela tem os contornos daquele corpo, portanto, ela tem traços de iconicidade e ela também é um índice. Então, se há uma sombra, há um corpo
corpo que está projetando essa sombra. Muitas vezes também as pistas que os detetives procuram numa investigação policial, por exemplo, a gente pode dizer que são uma espécie de índices. Então, algum objeto deixado para trás, a marca de batom, a impressão digital, né? Tudo isso são índices de que alguma pessoa esteve ali. Então, existe aquela comparação entre as pegadas dos animais, né, e as pegadas dos humanos, né? Não sei se vocês já viram. Enquanto que os animais deixam pegadas na areia, que também são um pouco icônicas porque elas refletem a forma que a pata dos animais tem, os seres humanos deixam pegadas muito piores, que são, né, lixo, plástico. Então, pode saber que se tem um canudinho de plástico numa praia, por ali passou um humano. E talvez, como esse tipo de semiose, ela pode ser feita por outros animais que não apenas os humanos, eles podem inclusive fazer essa interpretação. Olha, tem humanos aqui, vamos sair fora. Então, tendo visto o ícone, o símbolo, que é o signo convencional, e agora o índice, a gente encerra esta parte dos 3 tipos de relação entre forma e significado, conforme propôs o Peirce, e no próximo vídeo a gente vai ver vários exemplos, vamos brincar um pouco com exemplos diferentes para a gente treinar esses conceitos, né? Essas diferenças entre os tipos de signo. Até a próxima! O programa Linguística do Cotidiano é produzido pelo curso de Letras da UFVJM e visa divulgar os estudos da linguagem com exemplos do dia a dia.